Tudo bem, pessoal do Batalha Cultural? Aqui Rodrigo Schirmer com mais um vídeo para vocês. Quero trazer agora, nesse novo vídeo, um assunto muito interessante para vocês. É um assunto muito debatido, importantíssimo para quem gosta de ciência política, para quem quer se aprofundar e para quem não quer cair nas narrativas da mídia. Tá? O conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de falsa bandeira ou false flag. Tá? Conceito muito utilizado e disseminado aí na ciência política, é utilizado por exércitos do mundo inteiro, também é utilizado por corporações aí na questão econômica, e muito utilizado por grupos políticos, tá? O conceito de false flag. O que seria esse conceito de false flag? Bom, nada mais nada menos que uma operação de falsa bandeira, ou seja, você se passar, né, por um grupo, né, fazer alguma coisa, causar algum dano, algum prejuízo, né, com o objetivo de culpar o seu oponente. Então é mais ou menos isso. É um conceito que ele data do século XVI. E por que false flag, né? Por que ficou com esse nome? Porque naquela época era uma época onde existia o período das navegações, onde as navegações estavam no seu apogeu, né? A época do mercantilismo. E havia muita pirataria. Então, os piratas, para saquearem, né, os outros navios, eles trocavam a bandeira, né, a bandeira do país deles ou da região deles por bandeiras amigas, então fazendo com que as outras embarcações se aproximassem, né, sem ter medo. E ao se aproximar, os piratas atacavam aquelas embarcações e saqueavam as mercadorias, né? Ou seja, era uma operação de falsa bandeira. Eles se passavam, né, por nações amigas para atacar ali as outras embarcações que se aproximavam. Isso é muito comum, tá? A gente vê aí o que acontece recentemente, justamente, né, para aumentar a censura e aumentar a perseguição a grupos, né, políticos que são contrários ao regime atual brasileiro. Posso dar uns exemplos históricos de false flag, né, exemplos assim que marcaram muito. Em 1933, né, o incêndio do Reichstag, né, que era o parlamento alemão, né, antes do surgimento do grupo do tio Adolf, né, aquele grupo totalitário, aconteceu esse incêndio, ou seja, a Alemanha ela já vinha numa crescente, né, de radicalização, e esse incêndio que aconteceu no Reichstag, né, alemão, ele foi atribuído a um agente comunista. E na época, né, o Hitler usou esse incêndio, e a história diz que foi um incêndio provocado pelo próprio pelo próprio grupo nazista ali, né, que colocou fogo intencionalmente no parlamento para culpar os comunistas, para depois, né, modificar a legislação alemã e dar plenos poderes para Adolf Hitler, né, legislar ali e aí sim, né, intensificar e implementar o regime nazista em toda a Alemanha. Então, esse incêndio no Reichstag é considerado uma falsa bandeira. Outro exemplo também que tem relação aí com essa questão da Segunda Guerra Mundial, né, foi em 1939, onde soldados alemães, né, invadiram uma rádio, né, a rádio de estação de Gleiwitz, que ficava no lado alemão. Eles se fingiram de poloneses, tá, invadiram a rádio e colocaram uma mensagem curta ali nas ondas de rádio, que agora aquela estação de rádio estaria sob domínio polonês, né? A estação de rádio alemã. Então, o que acontece? Hitler, no dia seguinte, né, justificou a invasão à Polônia por esse incidente que foi provocado intencionalmente pelos próprios soldados da SS alemã. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê, principalmente no meio político e no meio e na questão geopolítica, esses eventos extremos, né? A gente tem que ir muito a fundo para ver o que de fato aconteceu, porque geralmente isso aí é usado, né? É criado artificialmente para provocar uma invasão de território posterior, ou para provocar uma repressão para um grupo, né, que você já pretendia ali reprimir. Outra questão interessante de exemplo de false flag, que agora a esquerda brasileira acho que deve gostar muito, é o atentado no Rio Centro, né?
em 1981, né? Ou seja, o regime militar ele já estava numa certa decadência. Setores do exército brasileiro que queriam a continuidade do regime militar e o Brasil estava se encaminhando para redemocratização. O grupo Linha Dura do exército brasileiro resolveu planejar um atentado, né, no Rio Centro, onde era organizado ali um show pelos trabalhadores, era um show no dia do trabalho, né, onde tinha cerca de 20 mil pessoas. Eles iam colocar uma bomba ali e iam culpar, né, justamente a esquerda, né, justamente o grupo que queria a redemocratização. Só que o atentado deu errado, a bomba explodiu antes do tempo, no colo de um sargento do exército, né, que acabou vitimando esse sargento. Então, outro exemplo aí de false flag que a gente pode ter. Os exemplos mais recentes, tá, de false flag, por exemplo, a invasão do Capitólio, né, o 6 de janeiro americano, onde muito suspeitamente aquele pessoal todo fantasiado adentrou ao Capitólio, né, ou seja, um local de segurança máxima, uma facilidade incrível e, né, com conivência das autoridades aí, principalmente aí do setor do FBI americano, da companhia, da CIA americana, né? Foi muito fácil eles entrar no Capitólio, fazer tudo que fizeram e posteriormente veio a repressão, né? Ou seja, o governo Biden atribuiu a quem? Atribuiu a Donald Trump, né, o seu opositor, né, o seu inimigo político, as causas da invasão, né? Atribuiu a Donald Trump para justificar toda a repressão posterior. Tivemos um outro exemplo aqui no 8 de janeiro, né? O famoso golpe sem armas, o golpe, o atentado à democracia com tiazinhas do Zap, né, munidas de Bíblia, né, camisetas da seleção brasileira, cartazes, né, que adentraram ali na Praça dos Três Poderes, nos prédios públicos, né, no Congresso, no STF, depredaram algumas vidraças, né, fizeram algumas arruaças, vandalizaram algumas coisas, mas aquilo ali, né, foi considerado um golpe de Estado, ou seja, um golpe sem arma, sem participação do exército, sem uma liderança específica, sem fonte de financiamento, simplesmente pessoas aleatórias, que justificou toda a repressão posterior aí do STF, Sistema Judiciário Brasileiro, e da própria Polícia Federal. E agora, mais recentemente, a gente teve esse caso aí, desse homem aí, o tio França, né, o denominado tio França, que tentou fazer um atentado, né, contra o STF, ali atirando fogos de artifício e bombinhas de festa junina, que acabou vitimando a ele próprio, né, com aqueles artefatos que ele portava nos bolsos ali, junto ao corpo dele. Então a gente já começa a ver um movimento de narrativas da mídia dizendo que um certo grupo que cometeu isso, colocando a culpa nas redes sociais, colocando a culpa no discurso de ódio, ou seja, atribuindo, né, a culpa por aquele atentado em abstrações, ou seja, em redes sociais, em discursos. E a gente sabe que geralmente, né, quem pratica a ação é uma pessoa de carne e osso. Então essa operação de falsa bandeira ela é muito utilizada para justificar, né, uma repressão e uma investigação, né, posterior naquele grupo que você considera inimigo, né? Ou seja, é o que vai acontecer no Brasil nos próximos dias. A gente vai ver o aumento aí da questão da repressão política, né, por grupos ditos inimigos, e também essa questão aí do discurso e até na questão da legislação brasileira para censurar aí pessoas e modificar aí a questão da liberdade de expressão e nas redes sociais. Então, Operação False Flag, né, é um artifício político e militar usado, né, para você culpar o seu oponente. Você se faz passar pelo seu oponente, cria ali o tumulto, cria o fato, né, ou cria o crime, para depois justificar a repressão. Isso é muito comum em política, a gente não pode se enganar. A gente tem que sempre ver os agentes envolvidos e a história que eles vão contar depois. Então tá aí mais um conceito para vocês não caírem nas armadilhas que a mídia brasileira, principalmente a mídia tradicional brasileira, impõe para vocês. Abraço a todos
Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.